Olá, muito prazer. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves. Para quem não me conhece, o desejo do nosso coração é que as bênçãos do Senhor recaiam, sejam derramadas, chuvas serôdias, chuva de bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua parentela, sobre a sua família, sua vida. Eu sou formado em teologia e eu estou aqui numa empreitada a pedidos, e eu tenho esse costume de ler, de estudar, de meditar, de fazer uma análise reflexiva, pessoal, espiritual ou devocional, amém? De fazer uma análise hermenêutica, exegética, teológica e bíblica, semântica, etimológica do texto bíblico, ou simplesmente uma narrativa e uma expressão, uma experiência pessoal, uma leitura devocional da Bíblia, como eu faço o ano todo, a leitura da Bíblia, e agora lendo os evangelhos, as cartas de Paulo, e em particular hoje, o Sermão da Montanha, lá no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 5. Mas hoje, chamada Bem-aventuranças ou Beatitudes, Sermão do Monte ou da Montanha. O Senhor Jesus faz uma série de discursos e mensagens ao povo, talvez num lugar parecido com esse, cheio de vegetação, de relva verde, gramas, árvores, bosques, no monte, lá no Mar da Galileia. Aqui eu estou, perto da praça, perto da minha casa, em Guarulhos, Campos, Rio de Janeiro, região norte fluminense, e estou perto da Lagoa do Vigário, ao fundo ali, o centro da cidade de Campos, região norte fluminense, norte do estado do Rio de Janeiro. E no capítulo 7 de Mateus, do Evangelho, ele começa a falar das duas portas e os dois caminhos. A porta estreita e a porta larga. E ele começa a falar: porfiai por entrar, esforçai por entrar, no capítulo 7, pela porta estreita. Porque difícil é o caminho, apertado, duro, é o caminho que conduz à vida eterna. E a porta larga, muitos são aqueles, caminho amplo, caminho espaçoso, caminho largo, a porta larga. Muitos são aqueles que passam por ela, que conduz à perdição, como diz um teólogo reformado, João Calvino, reformador protestante do século XVI, conduz à perdição eterna, ao inferno, a danação eterna. E ele fala dos dois caminhos. Ele fala como sendo a porta estreita, a porta larga. O homem, Jesus fala: eu vou assemelhar aquele que ouve e cumpre as minhas palavras. Eu vou assemelhar, eu vou comparar um homem que fundou a sua casa, edificou a sua casa, que ele chama de prudente, de sábio, piedoso, servo do Senhor. Edificou e fundou a sua casa, construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, as tempestades, as intempéries da vida, a dificuldade da vida, podemos dizer assim, e abalou com ímpeto o vento, a tempestade, a chuva, e ela permaneceu firme porque ela estava, sua casa, ou seja, sua vida, estava edificada sobre a rocha. Ou será comparada a um homem que não ouve as palavras. O problema é não ouvir.
ou obedecer a mensagem do Evangelho, da Palavra de Deus, eu vou tornar semelhante. Querido e querida, Jesus falando esse discurso para uma multidão de pessoas no Sermão da Montanha. Eu vou assemelhar aquele homem estulto, um homem tolo, né? Um homem inconsequente e insensato, que construiu e edificou a sua vida, ou seja, a sua casa sobre a areia. Vieram de igual forma, assim como um homem prudente. A diferença é que ele construiu sobre a areia. Bateu o vento, as tempestades, deu com ímpeto contra aquela casa do homem tolo e imprudente. Jesus chama a esse homem de imprudente. Qual homem é você? Qual escolha você vai tomar? Então deu contra o ímpeto, força bateu contra a casa e ela foi a sua queda, a sua derrocada, a sua ruína. Por quê? Porque a sua casa, ou seja, a sua vida, podemos dizer assim, querido ouvinte, irmão, amigo, familiar, deu contra a sua casa e foi a sua queda, porque a sua casa, ou seja, a sua vida, não estava edificada sobre a rocha, mas sobre a areia. E veio a sua ruína e a sua perdição. Caríssimos irmãos e irmãs, querido amigo, Jesus está fazendo uma comparação, não é? Nos seus dias, do Evangelho de Mateus 7. A vida cristã, ela é comparada pelo Senhor Jesus Cristo a um caminho. Um caminho que conduz à salvação e à vida eterna, a vida com Deus. Ad a eterno, ou seja, durante toda a eternidade. E o outro caminho que conduz à perdição, como no dizer de Calvino, reformador protestante do século XVI, a danação, ao inferno, a perdição, longe da presença de Deus. Ou seja, que tipo de vida, que tipo de escolha, de decisão nós vamos tomar? Nós vamos passar pela porta estreita, que conduz que é apertado, é difícil, tem a ver com renúncia, tem a ver com negar o nosso eu, negar a si mesmo, renunciar até mesmo nossos desejos, nossos pecados, as delícias e prazeres desse mundo, o glamour desse mundo, representa a porta estreita. Representa o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as tentações do mundo, o pecado, esta vida, mas ela permaneceu firme e edificada porque ela estava fundamentada. Ela estava edificada sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que tipo de alicerce, que tipo de fundamentos e valores você tem edificado, você tem fundamentado e construído a sua vida, os seus valores, os seus princípios, não é? Você tem vivido uma vida, um caminho longe da presença de Deus? O pastor Luciano Subirá, ele fala, comentando essa passagem, que esse texto representa para muitos a entrada e o início, começo de nossas decisões e escolhas. Há uma porta, há uma experiência com Jesus. Palavra de Luciano, pastor Luciano Subirá. Ou seja, se começou edificado sobre a rocha, que é Jesus, valores eternos, princípios eternos, bíblicos e familiares, religiosos, ou você tem edificado a sua vida, né? Tem fundamentado e construído em cima de valores deste mundo, valores que são contrários à palavra de Deus, ou valores que são contrários à Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés
e luz para os nossos caminhos. É a palavra inerrante, infalível, digna de toda confiança. A palavra de Deus, pelos quais nós acreditamos e depositamos a nossa fé, ou seja, construímos a nossa casa, a nossa vida em cima desses valores, ou nos valores desse mundo: sensualidade, adultério, prostituição, promiscuidade, criminalidade, maldade, tudo que é ruim, que é contrário à palavra de Deus, o desejo e o querer de Deus, que Deus sonhou e idealizou para a nossa vida, para a sua vida. Você tem passado pela porta estreita, poucos são aqueles que entram por ela. Em quem você tem depositado a sua fé, sua vida, a sua confiança? Em valores eternos do reino de Deus ou valores do pecado desse mundo? Pense nisso.